Hum, Agora parece que vai funcionar. Voltou a conexão. Ah, agora sim! Cá estamos novamente. Você não entrou ainda para mim, vai entrar agora. Ah, Travou tudo. Travou tudo aqui. não, normal. Isso aí, ó, o pessoal já falou que isso Nossa, acontece. é. Que não Eu é sorte de reiniciei, principiante. eu reiniciei o, o celular, enfim. Eu tô aqui. Mas então vamos falar do nosso assunto, né? Vamos falar do nosso assunto. Acho que agora a gente tinha que esperar só um pouquinho mais, porque tinha uma galerinha. Por Tinha exemplo, eu tô aqui galeria. tentando no computador. E no meu computador a gente ainda não está ao vivo. É interessante isso. É, que É, loucura. essas coisas inexplicáveis do. Vamos ver se eu consigo, quando eu conseguir. Ah, agora sim. Acho que agora a gente já pode. Ah, Pronto. Acho que agora a galera vai conseguir. o pessoal estava entrando, tá bacana. Tá, Né? mas tá muito bom. Mas vai ficar ainda melhor. Deixa eu É. tirar esse rosto aqui. Essa luz que tá aqui no olho. Então vamos, Mas vamos falar então, do nosso assunto. nosso assunto, né? Hoje começa a Semana Mundial do Meio Ambiente, né? Então, o mundo inteiro pensando no meio ambiente, né? Planeta Terra, essa coisa toda, né? Ah, eu pessoalmente, assim, né? Quando o ano virou, eu pensei assim, o que que eu vou ter como projeto, como ativista ambiental esse ano, né? Então, eu decidi focar em duas coisas. A primeira coisa é buscar formas de falar sobre todas as questões de meio ambiente com pessoas que não estão nem aí para o meio ambiente. Quer dizer, porque tudo que eu faço, os filmes que eu faço, as falações todas, reuniões, encontros, a gente está sempre falando para quem já conhece o nosso discurso. Sim. Né? A gente fica dentro de uma bolha. Né? Então, como é que eu consigo falar para aquela pessoa que está completamente, não é nem só desinteressada no assunto, não, mas também ela está desinformada. Ela não tem nem ideia como é que acontece o aquecimento global, o que é efeito estufa, o que isso pode levar a mudanças climáticas, esse tipo de coisa, não sabe. Então, meu primeiro foco foi esse, assim, tentar fazer coisas não para a gente, para a Uhum. galera da boa, mas fazer coisas para pessoas que não conhecem ou não têm informação ou são desinteressadas para isso. E o segundo ponto, né, foi focar, eu procurar focar nos assuntos que são mais relevantes, assim, do ponto de vista mais urgente, vamos chamar urgente, não que sejam relevantes, urgentes. Uhum. Né? Então, para mim, a questão mais urgente hoje para o planeta, né, que aí vai acabar envolvendo tudo, meio ambiente e ecologia e biodiversidade, toda essa sorte de coisa, que é a questão das mudanças climáticas. Né? Hoje a gente está vivendo uma pandemia, né, totalmente, entre aspas, né, inesperada. Né? Os infectologistas já há mais de 10 anos estão avisando, ó, vai rolar uma coisa forte, estão avisando. Né? Mas, e ela veio. Mas uma pandemia, Renata, a gente consegue dar conta. Né? Você viu, hoje eu tive a notícia que um laboratório de Oxford parece que desenvolveu uma vacina eficaz, e depende de aprovação. Já tem um sujeito aí, um investidor que comprou 1 milhão de doses dessa vacina, e o Trump, hoje, saiu que ele já encomendou 300 milhões de doses, quer dizer,
Se a vacina der certo, se for aprovada e tudo mais, ele vai ter acertado na mosca, né, o Trump. Agora, se a vacina não funcionar, ele comprou 300 milhões de doses. Né? Mas então, o que eu estava falando era isso. Uma pandemia, nós conseguimos resolver com ciência, com tecnologia, né? Organização social, a gente consegue resolver. Morre muita gente, é uma desgraça, mas a gente consegue resolver. Agora, uma catástrofe, né? Que vem acontecer por conta, e eu não estou falando de catástrofe de terremoto, de tsunami, nada disso não, estou falando de uma catástrofe causada por evento climático, e isso é uma coisa que pode acontecer nos próximos 5 anos, próximos 10 anos, por conta desse aquecimento. Né? Então, imagina um quadro assim. De repente, por conta da mudança climática, né? Isso pode acontecer porque o nível do degelo dos polos baixou em tal nível que as correntes oceânicas elas meio que pararam, não sei o quê, e quando as correntes oceânicas pararam, os ventos mudaram todos, e aí, por 3 meses assim, tem seca no Brasil, toda a área de plantio. Né? O plantio, a gente sabe que é dividido entre a comida que a gente recebe, né? A batata, o feijão, né? Etc., mas também a soja, que vai alimentar as milhões de cabeças de gado, de frango, de porco. Então, imagina uma seca de 3 meses, onde secou tudo, não tem nada. Isso ciência não resolve, tecnologia não resolve. Entendeu? Basta isso, basta 3 meses de seca. Né? Então, o assunto é muito sério. Né? Eu escrevi até um post no meu Instagram dizendo assim que a pandemia, se a pandemia fosse uma formiguinha, a mudança climática, as questões que envolvem a questão de aquecimento global, é o Godzilla, é o King Kong, porque não tem. Né? E nesse quadro tem trocentas pessoas, trocentas organizações pensando sobre isso. Né? E a gente tem o Climate Reality, né? Eu sou um dos líderes, fico muito feliz de ser um dos líderes do Climate Reality. Né? E vamos falar um pouquinho também, né, do Climate Reality. Né? Seria legal você explicar para as pessoas que eventualmente podem estar assistindo a nossa live aqui, como é que surgiu o Climate Reality, e, né, o que é o Climate Reality, né, para as pessoas que estão assistindo a gente. Então, o Climate, ele é uma organização fundada pelo Al Gore, né, muito a partir desse incômodo, né, que ele vinha vivendo com essas questões climáticas. Né, ele lançou o livro / filme, né, em 2006, que era o Verdade Inconveniente, e a partir dali ele começou a fazer algumas apresentações do que ele estava estudando, né? Eu acho que assim, né, ele começou a ter acesso a muitas informações, estudar, se interessar pelo tema e começou a fazer a apresentação, que eu acho até uma forma muito didática que ele veio fazendo, né, e que ele vem fazendo os treinamentos, né, que ele falou assim, olha, para que meio que assim, para que todos compreendam, nós estamos, né? Então ele prova por A mais B e alguns 700 slides que estamos vivendo um momento, né, de mudança climática. Depois ele diz que a gente pode, apesar de tudo, né? E isso eu acho muito interessante dessa pandemia, né? Porque em nenhum momento, pelo menos que eu tinha percebido nos últimos anos, a gente tinha muita dúvida, assim, cara, será que todo mundo pararia de andar, ficaria em casa? E a gente vê o que assim, que em menos de 2 meses as pessoas, né, saíram de muita rua, né, e ficaram em casa, e quem pôde comprou aqui no bairro, e as pessoas, por uma série de questões, elas topam. Né? Então, assim, uma coisa a gente pode ter certeza com essa pandemia, é que quando as pessoas enxergam e compreendem que isso é importante, as pessoas
param o que estão fazendo e se dedicam ao que é importante, né? Então, e aí o Al Gore, nesse treinamento, ele mostra, né, nesses filmes, ele mostra que a gente pode, sim, né, mudar esse clima, né, essa história, se a gente assim o desejar. E a grande pergunta que fica, tanto no livro quanto nos filmes, é assim, a gente pode? Será que a gente vai? Né? Quer dizer, que a gente pode, mas será que a gente vai? Será que a gente vai realmente sair desse conforto que muitos têm, né? E realmente diminuir o consumo de carne, andar menos de transporte, cada um ter seu carrinho. Né? Será que a gente consegue fazer isso, né? Pensando no mundo, no planeta, né? E não no planeta pelo planeta, né? Acho que assim, pelo planeta para a gente, né? Para a gente conseguir continuar tendo vida. Então, isso é interessante. E aí, agora, a partir desse treinamento que ele começou, acho que em 2009, ele começou a fazer um treinamento cada vez maior. E até podia falar de qualquer um deles, mas o que mais importante é que nesse ano, até por conta dessa pandemia, nós teremos o primeiro treinamento global e online, que é uma coisa que, né, até então a gente nem nunca pensou. E as inscrições, inclusive, estão abertas. Depois eu vou tentar ver se eu consigo colocar aqui em algum lugar, que eu acho que é muito interessante, porque ainda que nesse momento ainda seja um treinamento em inglês, então, ou seja, ele não é disponível para muitas pessoas, ele é disponível para quem entende inglês, mas é muito interessante imaginar que nesse momento, além do treinamento Al Gore, muitas iniciativas acabaram acontecendo para socializar e para... isso, assim, se você tem interesse nisso, se você escutou alguma coisa ser falada sobre isso, você pode fazer um treinamento, né, do que quer que seja, né? Todo dia a gente tem ouvido pessoas incríveis falando, né, sobre meio ambiente, sobre mudança climática. Hoje mesmo eu tive um prazer de assistir um filme muito bacana, um curta-metragem de 4 minutos, incríveis, mas que eu já assisti assim algumas vezes, que é o The Ass, né? É dirigido, né, e pensado aqui pelo Luiz, que é muito interessante. Eu estou louca para usar esse filme com adolescentes e com jovens e tentar conversar a partir desse incômodo, né? É um filme muito legal. Eu acho que depois a gente também vai colocar aqui embaixo, né, o link para ele, mas está lá no canal do YouTube do Luiz. E é uma. E eu acho que isso. Canal, não. Ah, não, é no canal do Save the Planet. The Love the Planet, exatamente. Love the Planet. Então, assim... Foi lançado hoje. A gente vai colocar aqui, porque está lançando hoje. E muito obrigado. A minha irmã, Cristina Moraes, está aqui colocando o link para o treinamento. Obrigada, Cristina. E esse filme é muito legal, porque ele não é só um filme isolado. Eu acho que assim, o que é mais bacana, até de ser uma líder climática, né, como o Luiz, tem a Guida, o Roberto Vamos, que está aqui, e outras pessoas. Eu acho que o mais interessante é ver tantas pessoas unidas por uma questão, por uma causa que é maior do que todos nós. Eu acho que isso é que é incrível, né? E eu tenho visto, e eu acho que assim, isso é a importância desse ativismo, né? As pessoas começarem a se preocupar para além da bolha, né? A gente sabe que muitas questões são importantes, questões feministas, femininas são importantes, questões raciais, muitas questões, mas todas elas, sem nenhuma exceção, vão ser influenciadas e aumentadas pela questão climática. É por isso que a gente tem tanta... a gente faz um esforço tão grande, a gente luta tanto todos os dias para levar essa agenda para mais pessoas. Você estava dizendo que no início do ano, o que você estava pensando, né, de fazer sobre essas questões ambientais e climáticas. A gente, no Climate, a gente também tinha pensado em fazer uma coisa que a gente passou em rodas de conversa. E a ideia é que a gente pudesse ir a universidades e algumas comunidades, ir para além do que você falou, que a gente chama muito assim, falar para não convertidos, né? Porque exatamente. A gente fala muito para as nossas bolhas. Isso não é uma questão climática, apesar de que a gente acompanha mais a questão ambiental e climática, claro, mas eu imagino que isso seja muito comum em todas as bolhas, em todas as agendas. Assim, como é que a gente avança
para uma pessoa que não escutaria a gente, quer dizer, que não está aqui, né? Como é que eu falo para as pessoas que não estão aqui? Né? Porque O provavelmente problema as pessoas que estão aqui, elas meio que já sabem disso. Mas como é que a gente vai para outros lugares? Por isso que eu acho que a arte, ela é tão importante, né? Porque ela expande, ela vai além, ela transcende essa bolinha, esse conjuntinho de pessoas que são incríveis, mas que a gente precisa avançar. Pois é. Mas essa é uma coisa, assim, mais uma vez, é muito difícil chegar nas pessoas, não é fácil, né? Porque não adianta ser uma coisa, assim, um remédio que se abre a boca da pessoa e enfia a informação pela boca dela. Não adianta, né? É, tem que existir uma motivação, né? Você fez uma comparação lá atrás com a questão da pandemia, que as pessoas meio que se uniram, né? Meio que se uniram não, né? Tem muita gente aí que não está nem aí para o negócio, né? Mas existe motivação. E na pandemia, qual foi a motivação? As pessoas ligavam a televisão e via a Itália, corpos sendo jogados dentro de caminhão para ser incinerado. Então, assim, a motivação foi o terror, o medo. Né? Isso aí não quero pegar esse negócio, não, eu vou morrer. Né? Então, assim, tem que existir uma motivação. Né? A diferença é que essa equação é muito difícil, porque, como eu falei lá atrás, a pandemia é uma coisa que a gente resolve, com ciência e tecnologia. Morre muita gente, mas a gente resolve. Agora, uma questão de uma modificação climática real, que vai estragar qualquer coisa que as pessoas possam comer. As pessoas não têm mais, não chega, no supermercado não chega arroz, feijão, batata, tomate, frango, porco, carne, não chega. E aí o que acontece? Aí nem água potável, né? Porque se mudou, se ficou seca 3 meses, porque não choveu, e as reservas foram embora, fica sem luz, porque não tem os reservatórios tão baixos, então as pessoas ficam sem luz, sem água para beber, então, e não tem ciência. Então, assim, o momento assim, como é que vai motivar a pessoa para enxergar, olha, da mesma forma que o vírus, o pessoal estava avisando que ia chegar e chegou, está avisando que vai acontecer uma mudança climática séria. Né? O que a gente pode fazer para evitar isso, botar um freio nisso, ou tentar até reverter isso. Né? Então, E o mas as legal pessoas... nessa história, sabe, Luiz, é que assim, desculpa te interromper, dá um delay aqui às vezes na coisa, aí eu acho que você já parou, aí eu falei assim, agora é minha vez. Aí eu vejo que você. Aí acaba que eu vou assim, não, ainda não tinha terminado, né, a linha de raciocínio, mas enfim, É já bom que interrompi. você fala, eu fico o pessoal ouvindo aqui, vai lá. Mas, assim, o que eu acho muito interessante é que assim, as questões climáticas, a gente teve uma mocinha que se juntou a essa fala, né, o ano passado, e que eu achei muito interessante, quer dizer, ela já vinha falando um pouco antes, mas assim, o ano passado teve o estouro, né, assim, o ano retrasado, na verdade, né, no final do ano, que foi a Greta, né? Eu acho muito interessante a questão da Greta, porque de alguma forma isso aumentou, isso levou para as pessoas que a gente estava dizendo, assim, para os não convertidos, né? Assim, teve que muita gente que a partir da fala dela começou a escutar e a prestar atenção nisso, né? Isso é inegável, né? Assim, ela trouxe principalmente a juventude muito fortemente com ela. E ela trouxe uma questão que a gente até não sei se é uma questão adulta ou por ser pai, né? Agora quase avô, né? A gente fica assim, olha, a gente não quer fazer um grande, né, um escarcéu, um grande alarde, ou dizer, né, assim, eu lembro que no início das questões ambientais, as pessoas falavam assim, poxa, a gente está fazendo alguma coisa errada, né? Porque afinal de contas a gente fala para os nossos filhos ou para os alunos assim, cara, você não sabe o que foi mergulhar num rio legal, ou a praia. A nossa praia que eu conheci não é a praia que você, né, você frequenta hoje. E você não vai ter futuro, porque vai acabar. Então, assim, eu vou assim, meu Deus, dá logo um estilete para essa pessoa, né? Ela já termina essa fala com estilete.
E ela trouxe uma questão que eu acho que é muito parecida, e a gente acabou fazendo uma coisa muito otimista, eu acho que assim, né, um meia-culpa, né, de educador ambiental, é que a gente falou assim, ó, legal, olha, tem todos esses problemas, mas nós temos soluções. Então a gente dava, eu acho que assim, ao mesmo tempo a gente dava uma resposta que era assim, ah, tá ruim, mas tem solução. E eu achei muito legal quando ela falou assim, olha só, nossa casa está pegando fogo, a gente precisa que vocês ajam como se ela realmente estivesse pegando fogo. Essa historinha de otimismo parece muito legal para vocês dormirem bem, mas a verdade é que o planeta está pegando fogo e a gente está num momento que a gente precisa realmente parar o que está fazendo, o que quer que estejamos fazendo e prestar atenção nisso. Precisamos todos olhar para o mesmo lado, para o mesmo problema. Porque é isso, assim, mais uma vez, a agenda ambiental, ela vai afetar toda e qualquer outra agenda. Então, não estou dizendo, você está dizendo que é a mais importante. Não, não estou dizendo que é a mais importante, mas talvez seja através de uma questão que impacta a todos, que nós possamos nos unir para tratar todas as agendas, né? E a partir de uma. Porque nós não podemos tratar todas ao mesmo tempo, mas a gente pode entender que, através dessa, que perpassa toda e qualquer agenda, a gente possa se unir. Então, eu acho que isso é interessante na questão ambiental. Reciclagem é importante, sim. Reciclagem, inclusive, né, ou a falta dela, né, resíduos sólidos pós-consumo humano, né, ele é tão importante e ele impacta nas questões ambientais e climáticas. Então, é importante. A água, mesma coisa. E um retroalimenta o outro. É tudo tão intrinsecamente ligado, que é a beleza e a lindeza de todos esses assuntos ambientais, né, assim, que você não consegue resolver um sem resolver o outro. Mas no momento que você resolve ou coloca na mesa a questão climática para ser resolvida, a gente tem que falar de justiça ambiental, a gente tem que falar de justiça climática, a gente tem que falar, né, de refugiados, a gente tem que falar de fome, a gente tem que falar, né, de alimentação. Então, a gente acaba tendo que falar de todas essas agendas, né? O quanto que as mulheres, assim, tem estudos belíssimos do quanto que as mulheres são mais afetadas pelas questões climáticas. Então, assim, todas as agendas acabam entrando na pauta da mudança climática. E o que você falou, e que eu acho que isso se aplica em muitas questões também, é que assim, a gente tem uma galera que é negacionista, ok? E a gente tem uma galera que é climática, ok? Essas duas correntes, né, em extremo opostos, eles são muito importantes. Mas o que acontece é o seguinte, a gente precisa falar com o meio, né? A gente precisa falar tanto para as pessoas, porque nesse meio entre as pessoas que sacam muito, né, os convertidos climáticos e a galera que é denier completamente, né, não, isso não está acontecendo, tem um monte de gente que está desinformada. Elas nem sabem que isso está acontecendo. Elas não sabem que quando chove pra cacete a beça, isso é uma interferência climática, da mudança climática. Ela não sabe que quando faz essa seca... É muito frio, né? Porque tem gente que fala assim, tá frio pra caramba, como é que pode ser? Como é que pode estar tendo... A mudança climática está gerando aquele frio do cacete lá naquele... Exatamente. E essas questões de vírus, de todas essas populações, assim, o clima, ele afeta muitas coisas. E é muito interessante. Assim, eu realmente sou apaixonada pelo tema, porque assim, eu fico impressionada como é que uma coisa está tão lindamente amarrada na outra e como que as coisas funcionam. Por um lado bom e, infelizmente, por um lado ruim. Né? Então, essa é uma questão que eu acho que é bacana quando a gente se une para tratar desse tema. Né? E ele é muito importante. E o que eu acho mais legal é que, assim, se a gente há muito tempo atrás, quando a gente começou, a gente não tinha tanta informação sobre clima, sobre meio ambiente. Eu lembro que quando eu comecei a estudar meio ambiente, tinha meia dúzia de livro. Né? Assim, poxa, era difícil para Dedéu para chegar. Eu morava no meio do mato, numa fazenda, e não chegava, era difícil, tinha que encomendar, enfim. E hoje em dia, você está no seu telefone, no seu computador, você faz tudo. Então, assim, é um momento muito bacana. E frente a tudo que a gente está vivendo, é muito importante a gente ter apoio dessas pessoas que sabem sobre clima, que sabem sobre essas questões ambientais, para a gente tentar alertar e para... Não uma coisa careta, sabe? Tipo assim, olha, eu vou te ensinar como eu sou legal. Não, mas assim, vamos nos apoiar e mostrar
para quem está no nosso lado, que as questões climáticas são importantes. E são importantes que a gente resolva agora. Isso é importante por conta de determinadas coisas que essa informação, esse pacote de informação é que tem que chegar nas pessoas, né? Você tocou na questão do filme. Quantas vezes você disse que viu o filme? Viu o filme? Foi O lançado seu? hoje. O seu só 4. Porque foi Olha, lançado agora meio-dia, né? Então, só 4. O do Al Gore, cara, o último, o Sequência Inconveniente, que foi lançado, acho que foi em 2018, né? 2017 para 2018. Cara, foi muito legal, porque eu acho que assisti umas 8 vezes, e as 8 vezes eu chorava, tipo assim, porque assim, eu acho que isso é que é legal na arte, sabe? Assim, a arte, ela tem esse papel de nos levar para esse lugar e de entender quão cercado de coisas incríveis a gente está. E eu acho interessante porque, assim, eu não sei se eu estou muito focada nesse tema e acabo vendo o clima em tudo, que é uma opção, é uma possibilidade, mas todos os filmes que eu tenho assistido no Netflix, na Amazon, eles perpassam. Ontem eu estava assistindo aquele History 101, uma coisa assim. E os 3 primeiros capítulos falam dessa questão climática, o quanto que isso está intricado com a questão climática. Então, tem muitas... e agora eu acho bacana, porque tem muitos diretores de cinema, diretores de teatro, pessoas nas suas diversas... eu não sei quantas artes tem, eu sei que o cinema é a 7ª arte, mas então assim, mas eu sei que então, em todas as artes essa questão está sendo trazida e isso é bacana, porque em algum momento o clima está na sua vida, né? E você vai ter acesso a ele. Quando eu pensei essa série, né, eu pensei essa ideia na virada do ano, né? O que eu vou fazer do ponto de vista de projeto para esse ano em relação às questões ambientais, de mudança climática, essa coisa toda, né? A minha parcela. E aí eu observei assim, eu observei essa coisa que a gente não pode estar falando para a bolha, então eu não podia fazer nada da tartaruguinha, coitadinha dela, enrolada no plástico, na rede, não, né? Eu tinha que buscar alguma coisa, alguma forma de linguagem que eu tentasse sair da bolha, né? Falar com aquele sujeito que tem 50 gramas de cérebro e não sabe nada, né? Outra coisa é que o produto ele tinha que nascer internacional, ele não podia nascer brasileiro, né? Então eu já sabia que eu tinha que fazer essa série toda em inglês, né? E tinha que ser uma coisa curta, os curtas-metragens teriam que ser de 3, 4 a 5 minutos no máximo, né? Então, aí a forma que eu encontrei de tentar, né? Vamos ver como é que vai funcionar isso, mas de tentar furar a bolha, quer dizer, fazer com que pessoas que não assistiriam um filme meu se fosse feito de forma convencional, se eles vão assistir no mundo, que seja, né? Porque está na internet em inglês, né? Então, eu busquei uma linguagem do nonsense, do absurdo, de fazer metáforas com o absurdo, né? Me inspirei lá no Monty Python, né? Então, e aí surgiu, né, esse primeiro filme, né, que é The Ass, é a bunda, né, onde a bunda de uma forma geral, mas ali no vídeo é uma bunda feminina, com todo o discurso machista que pode se ter com uma bunda, né, a forma de ter delicadeza com a bunda, de todo isso aqui com a bunda, e falar disso com todo o discurso machista que se tem no planeta, de toda a necessidade que se tem de cuidar do planeta e tudo mais, né? Então, 10, esse filme é isso, é essa tentativa de falar do planeta com uma outra linguagem. É isso. Os outros filmes vão ser nessa linha também. Não, mas eu acho muito legal. Eu quero saber quando é que tem os outros filmes, mas o que eu achei muito legal da questão da bunda. Não, não é assim, agora semana que vem tem outro, não. É difícil. Porque eu acho que tem essa coisa do abunda, do abundante. Quem é o bundão que está destruindo o planeta, né? Eu acho que assim, tem umas coisas assim que eu acho que são sensacionais.
eu fiquei super afim de jogar isso num grupo, né, assim, de uma sala de ensino médio e fazer essas perguntas, sabe? Assim, cara, né? Porque a bunda é isso, assim, o que é a bunda? Né? De E abundante, o né? André, né, que faz muito bem, né, a personagem, né, o André Sachs, né, que é ator meu, do meu longa-metragem, que eu estou editando ele, né, que foi interrompido com essa coisa também da pandemia, né. O André é uma figura muito bacana, né, um cara de uma inteligência maravilhosa. E a gente procurou fazer essa pegada do Mujica, né, do Zé do Caixão. Então, é o Zé do Caixão. Tem várias coisas por trás disso, assim, que aos poucos as pessoas vão descobrindo. Ah, o Mujica é o Zé do Caixão, falando do planeta Terra, falando da bunda, né? Então, e porque o Zé do Caixão era um cara que falava da morte, né? Durante todo um personagem brasileiro, né? Um ator Uhum. brasileiro, Mujica, né? Ele é até idolatrado em vários lugares do mundo, ele é idolatrado, né, o Mujica. Mas eu quis também a gente brincar com essa referência, né, sem escancarar, obviamente, mas assim, com essa referência, né? Então, então o resultado eu gostei muito, né? Cara, ficou muito bom. Assim, a gente tem que colocar, não sei se a Suelen está aqui, mas tem que colocar aqui depois embaixo, né, o link para o treinamento do Algora e o link para o filme. Porque o filme Uhum. A Bunda é algo que você não pode perder nessa semana do meio ambiente. Você não Né? pode perder a Blue. E tem várias coisas. E eu acho que assim, a gente tem uma rede, né, de pessoas que foram treinadas pelo Algora aqui no Brasil, que vão para quase 600 líderes. E o mais legal é que tem muita gente que é muito importante nessa rede, tanto na questão ambiental, quanto nessa parte que eu acho que é fantástica, assim, é de tentar entender quais são as outras coisas que a gente pode fazer para explicar as questões climáticas né, para além da bolha, né, como a gente tem essa preocupação. E então essa semana tem muitas ações. Acho que assim esse mês, né? Porque eu acho que a questão, eu falava assim, a gente tinha que ter um dia internacional do meio ambiente por mês, porque aí pelo menos dava assim, né, um espaçado, porque tudo concentra nessa semana barra nesse mês. É. Mas inegavelmente muitas coisas vão acontecer como estão acontecendo online, virtualmente, elas vão ficar. Então, é uma oportunidade para depois você, né, passar esse vídeo para outras pessoas. Né? Eu costumo dizer que muitas pessoas, não a gente, mas muitas pessoas, né, expande tantas coisas ruins e algumas fake news, né, que a gente fala tanto, né, que seria fantástico que essas pessoas colocassem esses vídeos, né? Imagina se todo mundo compartilhasse o DS, né, ou essa nossa live, ou outros coisas boas, porque tem muita É. coisa boa. A gente falou, né, dessa questão da pandemia no início, e a gente sabe quantas coisas tristes a gente vê, né, e assiste todos os dias e ouve todos os dias sobre a pandemia. São pessoas queridas, outras que não são queridas por nós, porque nós não os conhecemos, mas são queridas por outras pessoas, por seus parentes. Mas quantas pessoas nesse momento estão passando por dificuldades, né? Coisas difíceis mesmo da vida, em todas as suas complexidades. Mas uma coisa que foi muito legal é que é isso, assim, a gente tem um conteúdo infinito, né? De muitas coisas legais que você pode compartilhar e sair disparando para muitas pessoas. E isso é o que as questões de meio ambiente precisam. É que para além de que a gente goste, porque todo mundo gosta, né? Eu não conheço ninguém que não goste das questões naturais, que são referentes à natureza. Eu nunca vi uma pessoa ir para o meio natural e, ainda que a pessoa vá à praia e jogue lixo e deixe lixo lá, ele gosta de ir à praia, ele curte tomar banho no rio, ele gosta de pegar uma árvore no pé, né? Então, é muito interessante isso, que apesar da gente não... A não ser pessoas que entram em reserva ambiental para fazer garimpo, né? Aí esse Mas olha só como é que até esse sujeito ele gosta da natureza, porque não fosse ter ouro ali, né, o sujeito não ia entrar.
né? Então, ele não, se não fosse ter árvore, ele não ia derrubar. Então, até essas pessoas alucinadas, né? Alucinado no sentido de que existe uma maneira correta de fazer isso, né? A gente não precisa fazer o desmatamento que a gente faz. A gente sabe que muito do desmatamento das árvores que foram derrubadas, depois de um tempo, não se fez nada. Aquela área está ali, simplesmente seca, inerte. Né? Não foi né? que foi desmatado para se construir ali ou para se fazer ali alguma coisa que até hoje está ali acontecendo. Não, ela simplesmente foi Nós desmatada. estamos, isso é a gente vê aqui a gente que é daqui do estado do Rio de Janeiro, a gente vê quando sai do Rio e vai para outras cidades, assim, Cabo Frio, Friburgo, Teresópolis, enfim, as estradas que conectam as cidades, a gente passa por lugares que certamente tinha Mata Atlântica ali, o pessoal tocou fogo, virou pasto de gado, aí você vê um boizinho, aí outro boizinho, e hectares e hectares e hectares de terra, sem nada, com Sem capim, nada, nada. né? Então é isso, assim. Então, todos, assim, essa é uma questão interessante, né? Assim, eu não conheço uma criança que não curta estar ao ar livre, apesar de algumas mães alucinadas, já cuidado, mosquito, carrapato, blá, 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 blá. Mas as crianças curtem muito, e é muito importante que as crianças estejam na natureza. E os seres humanos, de uma maneira geral, eles curtem a natureza. Fora os outros seres vivos todos que amam a natureza, né? Sem a menor sombra de dúvida. Então, é importante a gente estar no meio ambiente, estar no ambiente externo, no ambiente natural, e curtir. E mostrar para as pessoas que isso é legal, que isso é uma delícia. Né? Assim, é muito bom a gente estar na natureza e em contato com a natureza, porque, em última análise, nós somos seres da natureza. Né? Então, faz muito Com sentido. certeza. Né? E existem um sem número de cientistas pesquisando sobre os benefícios de você estar em contato com a natureza para toda e qualquer questão. Então, e o quanto que a gente está trancafiado em casa, né? Assim, eu adoro tomar café, eu falo assim que eu tenho que tomar café olhando para minhas plantas, porque assim, pelo menos essa hora do dia eu fico lá olhando minhas plantas, e isso me faz bem. Então, assim, mesmo quando você está num ambiente fechado, o quanto que o contato com a natureza, poder olhar para o céu, né, de alguma forma traz um certo alívio. Então, Uhum. e é isso, a gente precisa realmente, né? A natureza, assim, se a gente for exterminado, sabe Deus por quê, né? Dessa unidade, desse coisa, ok. Mas, assim, o ser humano precisa da natureza, né? Aliás, todo ser vivo precisa da natureza. A gente precisa desse cara, assim, esse planeta, né? Esse cara, né? A mãe Gaia, né? Ou seja lá como você quiser chamar, a gente precisa dele. E o contrário não é verdade. Assim, Pois é. e isso é importante. Às vezes a gente tem que. Eu dando aula, muitas vezes eu gostava de fazer essas perguntas de professores que são sempre capciosas, né? Eu falo assim, então, né, a gente precisa da natureza para viver, aí sem números, 100% da sala, claro, sim. Eu falei assim, e a natureza, né? Assim, e o planeta precisa da gente? Aí começava o pessoal a ficar, tipo assim, tem alguma coisa aí. Mas, e aí, apesar de todas as respostas alucinadas que eu já tive durante a vida, né, dessa pergunta, a verdade é que a gente precisa, né? E a gente precisa parar com essa palhaçada de achar que não, porque nós precisamos, né, da natureza e a gente tem que se agarrar a ela com tudo que a gente puder. Então, quanto mais pessoas estiverem lutando, né, por esse planeta, né, por esse planeta para os seres vivos, né, é melhor. Mas, como eu te falei, para que as pessoas que estão fora da bolha passem a lutar, elas têm que ter motivação. Para elas terem motivação, elas têm que ter consciência. Consciência do problema, que vai gerar um medo dela, que vai gerar alguma coisa, vai ser motriz para ela interferir. E para ela ter consciência, ela tem que ter informação. A informação é que vai gerar o pacote para a consciência dela, para ela juntar um mais um igual a dois e falar, caralho. Né? Então a gente tem que levar informação para as pessoas. E levar informação para as pessoas que estão fora da bolha, para elas poderem ter chance de ter esse pacote para criar esse momento de consciência. Né? E uma das formas que você tocou em questão de educação ambiental é muito engraçado, né? Todo mundo que fala de educação ambiental
tem um projeto de educação ambiental, é tudo voltado para a criança. É como se fosse criar os filhotinhos só para daqui a 20 anos já ir resolver alguma coisa. Não. Ninguém fala em educação ambiental assim para pós-adolescente, para adulto, para velho, né? Velho é um bicho chato pra caramba. Você vê, durante a pandemia, eles são teimosos, querem sair pra rua, o pessoal tem que dentro de casa. Os velhos são teimosos, né? Que nada, que negócio de aquecimento global, que nada. Né? Então, como é que faz? Assim, seria legal ter pessoas, né, que conhecem, que tem mais essa coisa da didática, né, para a criança, para o jovem, para o adulto, para o velho, né, de pensar mecanismos de aulas, de pacotes, de coisas, para dar informação para essas pessoas poderem, então, ter esse momento de consciência a partir das informações. Né? Então, que as pessoas parassem um pouco de pensar só nas criancinhas, como fazer um projeto de educação ambiental para criança, entendeu? Então, é uma coisa por aí. Eu acho que tem duas coisas aí que eu acho que é muito interessante. Assim, né? Primeiro, porque foi o fato que me fez parar de dar aula para criança pequena. Né? Quando eu comecei minha carreira, eu comecei como professora, né? E professora de educação infantil. E isso foi uma coisa que me preocupou, né? Assim, do início. Assim, cara, a gente tem que parar de pensar só em criança pequena, porque a criança pequena, na verdade, ela vai muito bem, obrigado, né? O que estraga um pouco as crianças somos nós, adultos, né? Em N aspectos. E essa criança que está vindo aí, ela já vem com um chip diferente, né? Também. Né? Essa criança que vem aí, ela não é tão bobinha quanto talvez nós fomos, ou tão inocente, ela já vem com outra pegada, em sua grande maioria, né? Não é que todo mundo venha. E eu acho que assim, se a gente não fizer o destrabalho, né, de fazer com que ela desaprenda essa questão da natureza, esse contato com a natureza, com isso a gente não precisava se preocupar, mas a gente precisa se preocupar com os pais. Porque como você falou, né, assim, tem muita mãe que não deixa o seu filho estar em contato com a natureza. Assim, eu que morei na fazenda há muitos anos, né, num sítio muitos anos, eu ficava impressionada quando as pessoas iam, né, para a área natural com seus filhos, né, e lidava com a área natural, né? O habitat natural. Não é aquele que é controlado de alguma forma, não é aquele natural mesmo. Então, é isso, irmão. Tem sapo, tem mosquito, tem barata, tem escorpião, tem carrapato, tem vaca, né? E a vaca não é aquela bichinho que fica lá só, não. Tem vaca que pega, né? Nelore é uma vaca feroz, né? E tem um cavalo, tem isso tudo, né? Eu acho que assim, fora os outros, né, animais que são incríveis, né? E outros. E é isso, assim, é você realmente admirar a natureza, desde a barata, desde o mosquito, né? E entender que Entender a isso tudo. importância da biodiversidade, né? Exatamente, né? Assim, e entender que é isso, assim, não foi feito para você, né? Esse mundo não foi feito para ser humano, ele não foi pensado para nós, ó. Não, não. O planeta e a biodiversidade, se é que foi pensada, né? Ela aconteceu nessa sopa de seres, né? E não para um ou outro, né, ser específico. Mas acho que é isso, assim, eu acho que a gente está indo, porque assim, quando você, às vezes, a questão ambiental para o adulto barra sênior, é que faz o sujeito ir para lá, para a sala de aula. E esse é que é o problema, né? Assim, vai que você acha que a terceira idade vai se matricular num curso de educação ambiental? Eu adoraria, né? Assim, a gente tem visto, sim, as pessoas terem mais interesse, mas é mais difícil. Né? Por isso que talvez a tentativa de muitos educadores seja na criança, né? Porque é até engraçado, né? Assim, o pai vai lá e matricula a criança numa educação. Eu tenho um projeto que eu acho incrível, que é o Moleque Mateiro, e o Moleque Mateiro, ele tem muito essa pegada, né? Assim, ele pega a criança, ela leva lá para dentro do mato e ela possibilita, né? Então, Ela tem tempo, né, oportuniza. Renato? Então, tem tempo, né, para isso, né? É muito lindo, né? Chegou no momento agora que não tem tempo de educar uma criança para daqui a 20 anos a gente ter um resultado do planeta, não tem? Não É isso, assim, mas eu acho tem mais tempo. importante isso, é que a partir dessa criança você tentar pegar os pais e a gente vai pegando os pais. Assim, a gente tem feito muito trabalho, né? O Climate tem feito muito trabalho em alguns parceiros com adultos, né? Assim, a gente tenta, e muito do meu trabalho, apesar de eu ir em escolas, assim, da gente ter essa preocupação assim, com criança,
Mas eu gosto muito de trabalhar com o professor, né? Assim, porque professor é adulto, né? E o professor ele lida com uma comunidade maior. Então, assim, se a gente pegasse, pelo menos, deixasse as crianças de lado, trabalhasse com os professores das escolas e barra com os outros funcionários, né? E com pessoas que lidam com pessoas, eu acho muito interessante pensar nisso, né? Assim, quem é que dá atenção aos, né, aos servidores públicos? Quem é que dá atenção aos médicos, às enfermeiras, aos garis e todos esses adultos, né, que não têm esse tempo também, né? E a olhar e a curtir, né, esses momentos, porque todo mundo gosta. A gente tem que lembrar sempre dessa premissa, assim, todos gostam de estar no ambiente natural. Todos Eu vou curtem praia. aproveitar que você está falando isso, né? E trazer para a coisa do Climate Reality, né? É, seja quem está assistindo a gente agora, seja quem vai assistir depois a gravação da nossa live, né? Como é que uma pessoa pode se tornar líder do Climate Reality? Né? Como que é isso? Né? Normalmente, Se engajar no Climate Reality, explica para as não, pessoas. se engajar é mais fácil. Porque acho que assim, o treinamento, ele tem, normalmente, tem datas e eles ocorrem em locais, nem sempre aqui no Brasil. A gente teve um treinamento em 2014 no Brasil e o mais próximo do Brasil que a gente teria seria... Nesse daí, de 2014, Exatamente, pelo agora. 2014. É, seria em... agora esqueci acho que Colômbia, que ia ser no início do ano que vem. Ia ser do verbo, não faço mais ideia do que vai ser mais nada hoje em dia. Mas é isso, assim, tá aqui embaixo, né, no nosso chat, e quem quiser acessar a página do Climate Reality Brasil, vai lá e vai ter um link na bio para você se inscrever. Eu não sei quantas anda, só no primeiro dia de inscrição já tinha mais de 1.200 pessoas inscritas, então não sei como é que está isso. Mas para além de participar do treinamento e virar um líder da realidade climática, treinado por Al Gore, você pode se unir às nossas ações. Né? Assim, a gente sempre aceita pessoas, aceita é meio esquisito, né? Mas a gente sempre curte muito quando pessoas vêm até nós e falam assim, cara, vamos fazer alguma coisa junto? Vamos levar que seja uma palestra, um jogo, uma conversa, vamos fazer uma conversa, uma roda de conversa com os meus funcionários ou com as pessoas que trabalham comigo, ou seja, com a minha comunidade, e a gente meio que, a gente é praticamente fundador daquele bloco aqui no Rio de Janeiro, que é Vem em mim, que eu sou facinho. Cara, a gente tem quase 600 líderes só aqui no Brasil, então tem sempre alguém perto de você que vai poder te ajudar na loucura ou não que você quiser colocar né, no mundo, seja ela climática ou questões ambientais. A gente vai ter o maior prazer de ajudar. Então, na verdade, é só tentar mandar uma mensagem para a gente. A gente está no Facebook, a gente tem o nosso site, que é climatereality.org.br. Então, a gente tem aí uma série de questões, de possibilidades, né? Tem Facebook, Instagram, tem tudo. Em alguma maneira, você consegue entrar em contato com a gente e a gente vai tentar fazer tudo para que o que você esteja na sua cabeça para disseminar esse conteúdo chegue no mundo. É isso. Maravilha. Não sei nem quanto tempo tem nosso papo aqui, né? Eu vou dizer que tem quase 1 hora. A gente ia falar só 20 minutos, tá, gente? Então a gente tem que desligar, porque senão o Instagram nem grava a Então live. vamos isso. Então vamos Né? a isso. Eu quero agradecer você, foi um prazer, um barato conversar contigo. Né? E Digo vamos mesmo. tocar todos os nossos projetos, né? E vamos ver, né, o que acontece com o filme, com o DS, né? Eu Então, quero ver gente, assistam o DS. A gente vai colocar depois aqui. É muito bom, vale muito a pena. E diferente dessa live, que quase 1 hora, ele só tem 4 minutos e vai te fazer ficar pensando por mais de 1 hora nele. Exatamente. Obrigado, querida. Agradecer a todo mundo que está assistindo a gente. Né? Foi muito bom estar com vocês aqui. Né? E amanhã a minha live é com o Friday for Future, da Greta. Né? Isso, Então, eu vi. com a galera, com a molecada. Né? Que é com o Muito João. legal. Vou estar assistindo. Tá bom. Um beijo enorme. Gente, muito obrigada, Luiz. Muito obrigada e parabéns. DS. Obrigado. Tchau, querida.